Fala rapaziada, estamos aqui hoje pro time ideal, mas hoje não é time não, como vocês já viram aqui embaixo, hoje é a nossa seleção brasileira ideal. E antes que você já comece a cornetar, já comece a mandar aí nos comentários a sua ideal, a gente teve dificuldade pensando na Copa do Mundo, então a gente resolveu esperar um pouco e colocamos a ideal pro que a gente faria hoje. Só nesses amistosos. Se a gente fosse ali, tivesse no lugar do Ancelotti, como é que a gente conduziria essa seleção para as próximas datas FIFA aí, essa agora e até a outra que tá por vir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com alguém, comenta aí o que a gente deve fazer pro próximo vídeo, que time, que seleção, o que você acha? Exato, a gente já fez do Santos, fizemos do Manchester City e fizemos do Real Madrid, né? E agora estamos fazendo da seleção brasileira, mas com certeza vem mais por aí. Bom, primeiro a gente vai começar mostrando pra vocês o que a gente imagina que o Ancelotti vai utilizar nessa data FIFA, né? Com o que ele convocou, não é o ideal dele com o que tá disponível, mas com o que ele convocou, o que ele vai fazer. Até porque ele preferiu ir por um caminho de utilizar testes nesse momento, Isso, né? ele vai testar. Coisa que, por exemplo, eu não faria. Então vamos lá, a gente acredita que ele vá com Alisson no gol, Wanderson na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, Caio Henrique na lateral esquerda, os dois volantes, Casemiro e Bruno Guimarães, Lucas Paquetá de meia armador, e aí os três na frente, Rafinha, João Pedro e Martinelli. Eu acho que os testes do Ancelotti, por exemplo, vão estar principalmente nas pontas, né? A gente colocou o Rafinha aí, imaginando, porque o Rafinha é uma peça fundamental e obviamente que tem a ideia de vencer o jogo, mas pode ser também que nos testes ele utilize algumas outras peças, né? Eu acho que... utilizando o Martinelli do outro lado. Isso, para os testes nesse time, eu acho que são o João Pedro, que a gente ainda não sabe. Assim, ele é um bom jogador, tá desempenhando bem no Chelsea, mas... E não jogou com o Ancelotti, né? Quando ele jogou não era o Ancelotti. Quando jogou não era o Ancelotti. O João Pedro, o Martinelli, e eu acho que o Paquetá também tá nesse teste aí pra ver se como ele vai estar. Tem até, na verdade, se a gente parar pra pensar, apesar de eu achar uma posição sólida ali, do Gabriel Magalhães, né? O Gabriel Magalhães ainda não jogou com o Ancelotti. Exato. Então é bem provável que o treinador queira ver ele ali atuando. Das peças que ele convocou, eu acho que esse aí é o time ok, né? Não vai... Até nem tem tanta peça pra ele mudar a característica do time, né? Agora vocês estão vendo aqui o ideal do Ancelotti, como a gente imagina que seria o ideal se ele levasse todo mundo. Se todo mundo tivesse à disposição, e como é que o Ancelotti conduziria aí já, pensando numa ideia de seleção para a Copa. Pensando no que ele já tem feito também desde a última convocação. E assim, se você ainda não viu esse quadro nosso, a gente sempre pensa quando a gente fala sobre ideal, a gente tenta sempre casar o ideal com o real também. Não é nada muito mirabolante, tipo, a gente não vai colocar um jogador que nunca, por exemplo, figurou na seleção, tá ligado? E aí a gente acredita que a ideal dele seria Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães, o Neymar, se tiver 100%, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. É algo arriscado, eu acho. A gente até teve essa conversa no off, principalmente pelos... Fica muito aberto, né? Pelos 4 atacantes, porque o Neymar vai jogar de 10, mas não é um meia que recompõe. O Brasil precisaria trabalhar taticamente para ser um time, para tipo assim, ter uma posse de bola muito alta, né? Sim. E o Ancelotti, ele nem sempre é um treinador que gosta de ter a posse de bola. Assim, pelo menos do que a gente lembra dele no Real Madrid, que é o mais recente, do trabalho mais recente dele, ele explorava muito do contra-ataque. Muitas das vezes ele até esperava o adversário ter a bola para fazer uma roubada rápida e sair na velocidade de Vinícius Júnior, Rodrigo, que é uma característica que eu acho que até dá pra ele explorar na seleção. Eu acho que dá muito, porque tem muita gente rápida. Exato. Além de você ter o Vinícius Júnior e o Rodrigo, você tem Rafinha, os dois laterais são rápidos. E agora é o nosso ideal, que eu acho que foi o time que a gente mais demorou pra fazer, eu acho. Foi. E aí a gente resolveu assim, não, vamos pensar no hoje. O que a gente faria hoje pra essa... Porque se a gente fosse pensar na Copa, abre muito leque. E a gente não sabe, como quem é que vai estar jogando, como vai estar. E tem peças que são boas, que a gente não sabe se realmente vão ser utilizadas. Exato. Então vamos lá, a gente começaria com Ederson no gol, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner Vinícius, a nossa linha defensiva, Casemiro e Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães aí talvez pode ser substituído pelo Andrei, pelo João Gomes, dependendo do jogo. O Rodrigo seria o armador, né, meio que o 10. Rafinha, João Pedro e Vinícius Júnior. E aí você fala, mas e cadê o Neymar? Cadê... Eu ia falar, agora vamos às justificativas. Cadê o Neymar? Então...
A gente pensou no hoje. Hoje ele tá machucado, então ele não entraria. Pro ano que vem, pro meio do ano que vem na Copa, eu esperaria pra ver como ele tá. Tanto fisicamente como de bola. E eu acho... Lá ele. E eu acho até que, por exemplo, se o Neymar tivesse condição de jogo hoje, eu não seria... Com o futebol apresentado hoje... Eu levaria o Neymar, mas ele não seria titular. O meu também. Eu acho que ele teria que render mais, um pouco mais, pelo menos. E tipo assim, eu acho que dentro das características desse momento, se ele tivesse essa condição física 100%, mostrando o que ele tá mostrando, utiliza ele nos momentos que você decisivos, precisa, nos momentos principais. Pelo menos esse é o cenário que eu enxergo. Tem outro ponto aí também que a gente alterou, que é o gol, né? O Ederson tá vindo de lesão, mas eu já colocaria ele porque já vai ganhando também corpo, né? Já vai entrosando ali com a linha de zaga. E a gente também tá pensando no modo ideal, apesar do Ancelotti não ter convocado ele, eu acho que ele seria o goleiro titular pra ser o goleiro até o final desse ciclo aí. Eu levaria ele no lugar do Alisson. Ele seria o meu titular da Copa do ano que vem. Tem outros pontos que a gente alterou também. A lateral esquerda. É uma posição... As laterais, eu diria que são as posições carentes da seleção brasileira. Você não tem lateral... Você tem o Wanderson, eu acho que é talvez a carta marcada do Ancelotti, que é o cara que já apareceu, já vem aparecendo. E mesmo assim não é uma unanimidade. E não é uma certeza. Não é aquela tipo assim, posição que você fala, ele assegurou a posição. É meio complicado. O Abner Vinícius, ele vem aparecendo também. É um jogador que eu gosto muito, apesar de ter certa deficiência defensiva. Eu acho que ele apoia bem. E eu acho que para a seleção brasileira isso é necessário, os laterais conseguirem apoiar. Eu acho que a gente também tá escolhendo o Abner principalmente por ele ganhar corpo na seleção, porque é um jovem, né, pode render até mais do que esse ciclo, né, um cara que pode ter uma continuidade. E pelas qualidades que ele já demonstrou, tanto aqui no Brasil quanto lá no Lyon, né? De apoio, de saída de jogo e tudo mais. E além disso, você tem outras peças que pro meio do ano que vem, talvez você possa vir a usar, né? O Andrei Santos, hoje, ele não é um titular absoluto do Chelsea. Ele é o reserva. Ele é o 12º jogador do Chelsea. Sim. Pô, se ele consegue assumir aí uma posição de titularidade no Chelsea, eu acho que ele conseguiria tranquilamente jogar nesse meio campo. É um que a gente sempre quis citar, né? A gente ficou bem na dúvida se a gente colocava ele ou não, mas justamente essa esse não saber como será o Andrei daqui a um tempo, a gente acabou não colocando ele nesse time ideal, mas com certeza ele tem essa oportunidade. E a gente tem outros jogadores aí nesse né? A gente tem o João Gomes, tem o Éder Militão, que tá voltando de lesão agora, a gente não sabe se ele vai jogar ou não. Eu diria até que o Gerson. O Gerson também. Porque agora foi pra Rússia, a gente não sabe como é que vai demonstrar até a Copa, por exemplo. Tem o André, que tava aparecendo bastante na seleção e agora não mais. O próprio Neymar também, eu acho que é um né? É um sim, com certeza. É óbvio que a gente tá trazendo essa seleção pra esse momento, né? Mas essa lateral esquerda a gente tá apostando no Abner e também pode ter alterações, né? Pode. Porque pra mim é uma das posições mais em aberto. Eu acho que é a mais em aberto. Eu acho que se você perguntar pra 100 pessoas, elas vão dar... Cada um vai dar, um nome diferente. E já passaram vários não também, que tenha 100 laterais, né? Mas é mais por não ter, na verdade. Um vai falar, continua com o Alexandre, vai com o Abner, vai com o Caio Henrique, vai com o moleque o Carlos Augusto. Tem o Arana ainda. Então eu acho que é a posição mais em aberto, é esse lateral esquerdo. E também teve outras que a gente foi um pouco baseado no que o Ancelotti já cravou que vai usar. Por exemplo, o Casemiro é uma posição que ele trouxe de volta, é o cara de confiança dele, então assim, quase certeza que o Casemiro vai ser titular, né? Eu acho que os que eu tenho certeza absoluta que vão estar na Copa, assim, se não tiver lesão, nada, Marquinhos. É o capitão, né? Capitão, Marquinhos, Casemiro, Rodrigo e Vinícius Júnior. Esses aí eu acho que já estão com o passaporte carimbado pros Estados Unidos, Canadá e México. E você, quais trocas você faria nesse nosso time pra esse momento da seleção? Para jogar essas eliminatórias. Exato, final de eliminatórias, depois próxima data FIFA já é amistoso, já pra tentar começar a ganhar uma cara a seleção brasileira. O que você achou da nossa seleção e o que você faria na sua seleção brasileira? Comenta aqui embaixo pra dar uma moral pra nós. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Já deixa o like também e tamo junto. Nós.